Bom dia, irmãos queridos, nesse sábado, dia 22 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje ainda no Evangelho de São Lucas, meditaremos o capítulo 20, versículos de 27 a 40. Os que forem julgados dignos da ressurreição não se casam e já não poderão morrer. Jesus, mais uma vez, procura mostrar aos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, que a morte é a passagem para a verdadeira vida, e todos os que são fiéis a Jesus ressuscitarão junto a Ele. A nossa vida verdadeira é depois da morte e não aqui nessa terra. O segundo grande e forte ensinamento de Jesus é sobre o casamento. Jesus, de maneira revolucionária e com clareza, afirma que o matrimônio humano termina aqui nessa terra e lá no céu todos teremos um novo relacionamento íntimo, único, fortíssimo com Deus e, consequentemente, entre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, ele deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender melhor este misterioso trecho, precisamos clarear, sobretudo para os principiantes, um aspecto da cultura e da lei judaica que era chamada levirado, exatamente lei do levirado, a qual ordenava que quando o irmão morria, o outro irmão devia casar-se com a viúva que o irmão falecido deixava, para lhe dar uma descendência. Desta forma, nas culturas antigas, achava-se que o nome do irmão não morreria nem sua linhagem. Uma vez que entendemos isso, é possível compreender o caso que os saduceus submetem ao julgamento de Jesus. Uma mulher recebe como maridos 7 irmãos, pois um após o outro falece e ela acaba sendo esposa dos 7. No céu, de quem será a esposa, sendo que os 7 a tiveram como esposa? Bom, é claro que esta pergunta pode ser colocada toda vez que uma jovem viúva casa com outro homem, depois que seu marido vem a óbito. Vamos ver como responde Jesus. Jesus responde de maneira clara e surpreendente. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura
nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Encontramos as mesmas palavras citadas também nos outros evangelistas. Mateus assim relata: Jesus lhes respondeu: estais errados, não compreendeis a Escritura nem o poder de Deus. Na ressurreição, não haverá homens e mulheres casando-se, mas serão como anjos no céu. E o evangelista Marcos diz: Jesus respondeu: acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. O que aparece bem claro é que existe um tempo terreno neste mundo e existe o mundo futuro, o tempo do céu. As duas coisas são totalmente diferentes. No tempo do céu, se se pode assim chamar, que é a eternidade, não se morre mais, se vive como ressuscitados, não se casa mais, não se dá a filha em casamento a ninguém, se vive como anjos. Essa última característica é importante e não significa que se perde o sexo. Homem fica homem e mulher fica mulher. Mas seremos iguais aos anjos no sentido que não casaremos, não terá matrimônio humano, da forma que tem nesta terra. Não terá mais união conjugal que leva marido e mulher a ser uma só carne. Jesus, na sua vida terrena, deu um exemplo claro disso, não casando com ninguém. Jesus é a antecipação do céu personificada. E olhando para ele entenderemos o que é o paraíso. Isso não significa minimamente menosprezar o casamento, tanto que ele é um sacramento para a Igreja e tem a sublime missão de refletir o casamento de Cristo com a sua Igreja. Bem sabemos o que fala São Paulo na carta aos Efésios. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam o seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Pelo contrário, alimenta e a cerca de cuidado, como Cristo faz com a Igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, eu digo isto com referência a Cristo e à Igreja. Enfim, cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. É claríssimo que São Paulo diz que, olhando marido e mulher, podemos ver Cristo e a sua Igreja. Marido e mulher participam do amor que Cristo tem para a sua Igreja e, ao mesmo tempo, o refletem neste mundo embaçado, que precisa de sinais claros e fortes. O amor que tem entre marido e mulher é imagem e participação do amor que Jesus tem para a Igreja e a Igreja tem por Jesus. Uma coisa tão bela e bonita não pode ser desprezada por ninguém, mas é claríssimo que o casamento humano pertence a essa terra e basta. Os casais têm o carisma de ser uma imagem vivente e clara de como se ama, de como o ser humano ama e de quanto fecundo seja esse amor, entranhado de sacrifício. Assim como os que são chamados a casar-se com Deus desde já nesta terra, os assim chamados eunucos para o reino de Deus, como Jesus, como São Paulo, como São João, como Maria Madalena, depois que conheceu o Mestre, como Maria, como José. Este grande exército de consagrados, eles não são uma imagem, mas uma antecipação clara do paraíso, uma realização do paraíso nesta terra.
Os consagrados vivem como anjos, mesmo sendo plenamente homens, e assim trazem o céu nesta terra, trazem a eternidade para dentro do nosso dia a dia. Mostram com a sua vida que casar com Deus preenche totalmente o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. Tudo que um homem e uma mulher experimentam no matrimônio, eles o experimentam com Deus e criam entre si uma comunhão de paraíso. A vida fraterna e sagrada entre os consagrados é uma vida de paraíso. Feliz de quem entende isso, diz Jesus. De qualquer forma, matrimônio e consagração, casar com Deus ou casar com o homem, se iluminam reciprocamente. Ajudados por essas reflexões, vamos ler novamente esse precioso e importante texto do Evangelho. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, ele deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Vamos agora sublinhar e anotar as frases do Evangelho e da meditação que mais nos atingem. Chegou o momento de escolher o nosso propósito. O sentido de tudo o que meditamos é aprender a amar.
Aprender a se entregar totalmente no casamento e fora do casamento, porque a vida em Deus será uma entrega total, uma plena imolação recíproca por amor. Será um contínuo se amar até dar a vida. Vamos escolher hoje um propósito que nos ajude a viver isso. Vamos parar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito. Aprender a amar nessa terra. Paz e alegria a todos. Para amar a Deus de todo o coração pela eternidade. Paz e alegria a todos. Aqui estamos diante de ti e nos prostramos para adorar, Senhor Deus do universo, soberano entre as nações. A ti rendemos todo louvor. São incontáveis os teus feitos de amor. Que alegria adorar-te, nosso amado Rei Senhor Jesus. Jesus, Filho de Deus ressuscitado, que passou pela cruz, recebe o nosso hino de amor, amado Salvador. Tudo que temos queremos te dar, tudo que somos então derramar aos teus pés, qual perfume exalando o amor.
que suave se entrega. Perdemos nossa vida em ti, e assim cantaremos pra sempre. Santo, Santo, Santo é Senhor. A ti a honra, a glória e o louvor. Santo, Santo, mereces todo o nosso amor. Recebe nossa gratidão. Nossa vida seja adoração. Tu és santo, santo, santo. Recebe o nosso hino de amor. A ti nossa adoração. Santo é o Senhor. Santo, Santo és tu, Senhor. Santo, Santo, Santo.